Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos a resolução de conjuntura da Executiva Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, aprovada no último dia 29 de outubro. A companheira Ivonete Cruz fala sobre a realização do 14º Congresso da CUT e Amanda Oliveira, da UNE, faz um chamado e um informe sobre a realização do primeiro dia de Enem, que ocorre nesse domingo, 5 de novembro. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando sobre a votação ocorrida na Assembleia Geral da ONU que pela 31ª vez consecutiva se posicionou contra o embargo criminoso dos Estados Unidos contra Cuba. Com 187 votos a favor, a medida foi aprovada por esmagadora maioria e contou com a oposição de apenas dois países, Estados Unidos e Israel. Houve também uma abstenção. De quem? Da Ucrânia. Bom, desde 1992, a Assembleia Geral da ONU realiza anualmente uma sessão específica para solicitar o fim desse embargo imposto desde 1962. O embargo impede que Cuba possa realizar transações em dólares, comercializar produtos que atravessem os Estados Unidos ou ainda que tenham uma percentagem mínima de 10% de peças fabricadas naquele país, bem como utilizar o sistema financeiro americano. Para Bruno Rodrigues, ministro de Relações Exteriores de Cuba, o bloqueio, abre aspas, viola o direito à vida, à saúde, à educação e ao bem-estar de todos os homens e mulheres cubanos e constitui um ato de guerra em tempos de paz. Fecha aspas. Bom, gente, como muita gente sabe, o bloqueio é o principal responsável pela grande maioria dos problemas econômicos que Cuba enfrenta, agravado recentemente pela pandemia de Covid-19, quando os Estados Unidos impediram que os cubanos comprassem vacinas, ventiladores pulmonares e insumos. Além disso, o ex-presidente Donald Trump ampliou as restrições e fez uma absurda inclusão de Cuba na lista de países que, segundo ele, apoiam o terrorismo, algo que foi mantido pelo atual governo Joe Biden. Assim, diversos países, empresas, inclusive não americanas, ficaram proibidas de realizar transações com Cuba, sob pena de sofrerem duras penas e sanções pelo governo estadunidense. Por exemplo, se um navio sai de qualquer país e passa por Cuba, não pode mais entrar nos Estados Unidos e, mesmo não fazendo isso, o país de origem, a empresa de origem, podem ser perseguidas pelo governo dos Estados Unidos. O bloqueio é uma ação criminosa dos Estados Unidos. O mundo reconhece isso. Somente os aliados de guerra dos Estados Unidos, Israel e Ucrânia, que não possuem nenhum desses interesses em paz ou algum tipo de solidariedade, seguem apoiando essa medida absurda. Toda solidariedade ao povo cubano, às suas lutas e à resistência contra o imperialismo. E dito isso, pessoal, escutamos agora a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que fala sobre a realização do Enem, que ocorre nesse domingo, dia 5 de novembro. Salve, salve, companheirada de luta, salve, salve, ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante da Articulação de Esquerda aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu vim aqui trocar uma ideia muito rapidinha com vocês sobre o Enem, que está dividido em duas datas. A primeira delas, o domingo agora dia 5, e o próximo dia 12, com os portões abrindo às 12 horas. Meio-dia, os portões já vão estar abrindo e vão estar esperando aí todos aqueles que estão com o sonho de ingressar no ensino superior, e não só público, mas também a gente sabe que a nota do Enem é levada para o SISU para que se garanta as vagas em universidades também privadas, ali com o FIES, ali com o ProUni. A gente entende também que é um Enem que se dá num contexto de reconstrução, tentativa de reconstrução e expansão das políticas de acesso, assistência e permanência na universidade.
principalmente nas universidades públicas, a gente tem um debate colocado que é sobre a própria expansão da universidade a partir dos auxílios, a partir da permanência da estudantada, mas também a partir da recomposição orçamentária feita pelo governo Lula, junto com o MEC, para que se voltasse a pensar um orçamento muito mais democrático, um orçamento em crescimento das universidades públicas, federais e estaduais, mas que ali tivesse diálogo também com os governos estaduais para que pudesse se pensar a recomposição orçamentária das universidades estaduais e, por que não, manter e expandir, qualificar e fortalecer mais os auxílios de permanência, de fortalecimento da passagem do estudante pela universidade. Então, o Enem está num momento em que ele volta a ter força, né, com ainda se mantendo matérias que são fundamentais para o pensamento crítico. A gente espera também que seja um Enem que tenha esse objetivo de causar algum debate, alguma consequência na universidade e naqueles dali que estão participando daquele momento. E a gente tem aí um Enem com números já se mostrando, né? São quase 4 milhões, de inscritos para a prova. Então, a gente tem aí esse salto de qualidade também, a gente espera da qualidade da prova, né? Esperando aí que seja esse marco para a entrada dos estudantes, né? Tentativa de entrada desses estudantes no governo Lula, sabendo que o Enem foi extremamente atacado pelo MEC nas últimas gestões, desde 7 anos atrás, desde o golpe de Dilma, a gente sabe que a educação vem sendo o principal alvo para a destruição da soberania popular, para a destruição da soberania nacional, e a gente vai continuar sendo crítico, e sim, para sempre mais o MEC está atualizado com as demandas dos estudantes da educação brasileira, atualizado com as demandas da realidade da população brasileira, e um Enem cada vez mais democrático, um Enem cada vez mais acessível, cada vez com mais democratização nas suas inscrições, até porque a gente sabe que tem as isenções, mas a gente luta ainda para que seja um Enem, quem sabe daqui a algum tempo, totalmente de graça, totalmente público, mas não perdendo nessa força de ser esse primeiro passo para ingressar, começar um sonho, né, sendo concretizado ali, que é entrar na universidade e sair com o diploma na mão. A gente sabe que para cada brasileiro isso não é um sonho individual, isso é um sonho coletivo das suas famílias, de suas gerações. Então vamos fazer valer essa oportunidade. Quem está indo para o Enem esse domingo, que vá com fé, que vá com esperança, que vá com muita coragem de botar aquilo que você estudou esse tempo todo. A gente confia em vocês e a gente sabe que para a soberania popular, para uma verdadeira democratização do nosso país, só com a base sendo da educação, uma educação de qualidade democrática e popular. É isso. Até a próxima edição. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. Pessoal, boa sorte a todas e todos que farão a prova. Não se esqueçam de conferir o local de prova, levar documento oficial com foto, sair com antecedência, levar a caneta preta e pelo menos uma garrafinha de água, porque o calor tá demais em todo o país. E, gente, há algumas edições nós começamos a falar da realização do 14º Congresso da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Na edição passada, o companheiro Ismael César, do DF, falou sobre a marcha ocorrida durante o Congresso. E hoje ouvimos a companheira Ivonete Cruz, de Sergipe, integrante da CNTE e que também foi eleita para a direção e o próximo mandato da CUT. É a Ivonete que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Veja, de 19 a 22 de outubro, nós tivemos aí o 14º Congresso da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Estivemos participando desse congresso, que ocorre numa conjuntura extremamente, ao nosso ver, Patrick, desafiadora para o movimento sindical, para a organização das atividades da nossa central, da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, para os sindicatos. O Congresso da CUT ocorre num momento em que se comemora os 40 anos da CUT e, portanto, se faz necessário um balanço das ações da central ao longo desses anos na luta e na resistência em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras,
Então, foi um congresso com uma grande quantidade de atividades para trazer à pauta essa questão do aniversário da CUT. Consideramos necessário e importante resgatar esse momento histórico da fundação da Central, numa perspectiva de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, Patrick, avaliamos que diante da conjuntura desafiadora que nós vivemos no mundo, diante desse cenário de guerra em que nós vivemos, diante desse cenário de ataque ao povo palestino e desse confronto imperialista dos Estados Unidos sob a faixa de Gaza, nós avaliamos diante desse cenário nacional de forte disputa do governo Lula em torno dos projetos que nós defendemos para a nação e em torno principalmente da retomada e da necessidade da organização da luta dos trabalhadores e trabalhadoras através da Central Única, da retomada de direitos que foram tirados dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse período que nós vivemos de golpe e de governo genocida e do governo ultra neoliberal que se rompeu no ano passado. Então, diante desse cenário todo que nós vivemos, nós avaliamos que o Congresso da nossa Central deixou de cumprir uma tarefa extremamente necessária, que era estimular bastante o debate, estimular o espaço das pessoas, dos delegados e delegadas ali presentes, para, através da fala, trazerem as pautas, discutirem as pautas e discutirem os encaminhamentos. Por conta de várias atividades, as mesas iniciavam muito atrasadas, mesas que deveriam estar iniciando, por exemplo, às 9 da manhã, iniciavam às 11, mesa que deveria estar iniciando às 2 da tarde, iniciava às 4h30, 5 da tarde. Isso inviabilizou, por exemplo, que fosse aberto o espaço nas mesas para que as pessoas, os delegados, pudessem colocar suas avaliações. Fazendo aqui uma ressalva extremamente desnecessária, que em relação a todas as mesas, com exceção à mesa que foi coordenada pela nossa companheira Jandiro Errara, que foi reconduzida à Secretaria de Políticas Sociais e que, dialogando com as outras pessoas que estavam coordenando a mesa, abriu espaço para que os participantes do Congresso pudessem ter direito ao espaço da fala. Pelo tempo, claro, já que a mesa começou muito tarde, foi aberto uma quantidade de falas mínimas, mas que permitiu que ali naquele espaço fossem trazidos os debates necessários nessa conjuntura, muito necessários, porque temos a clareza de que a grande tarefa da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores nesse próximo período é construir uma ampla mobilização da classe trabalhadora, através de todas as formas como os trabalhadores se organizam hoje, de formas terceirizadas, uberizadas, precarizadas, assalariadas, ou seja, do serviço público, do serviço privado. É uma tarefa muito grande a de mobilizar a classe trabalhadora, de construir a resistência e de disputar a concepção que nós defendemos, a nossa pauta que nós defendemos para o governo Lula. Vivemos um processo de disputa e temos avaliação que enfrentar o poderio norte-americano, construir uma grande resistência via central, em defesa da Palestina livre, em defesa dos povos palestinos e contra essa guerra, que pode tomar dimensões muito graves, não só para a população daquela região, mas para a população do mundo inteiro. É uma tarefa da nossa Central, da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e mobilizar os trabalhadores, mobilizar as trabalhadoras, construir uma mobilização de que tenha a clareza. Não haverá reconquistas de direitos e não avançaremos em novos direitos, em novas conquistas, se não for através da ocupação das ruas e da disputa que está posta no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, considero como sendo um momento importante do Congresso, uma pauta importante do Congresso, a convocação da marcha em Brasília. Fica convocada uma marcha dos servidores públicos em Brasília para o início do próximo ano. É preciso que se inicie já, porque o próximo ano está aí. É preciso que se inicie já uma ampla mobilização junto aos sindicatos,
junto aos movimentos sociais, junto a todos os trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente construa muita resistência, porque nós não avançaremos em direitos, nós não avançaremos em melhores condições de vida para a população se nós não disputarmos essa pauta, se nós não ocuparmos as ruas, se nós não fizermos a tarefa que é a tarefa de quem está organizada através da Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores e através dos sindicatos que compõem a central. Então, foi um congresso muito importante, mas dele vem demandas, vem tarefas que precisam ser construídas e precisamos, sim, defender o Estado democrático de direito. E essa conquista de um Estado democrático de direito, livre e que garanta a vida para o povo, para a população, com emprego, com saúde, com moradia, com educação, com todos os direitos que o povo tem, não teremos outro caminho, a não ser disputando esse projeto. E não há outro caminho para disputar esse projeto do que ocupar as ruas, mobilizar os trabalhadores, mobilizar as trabalhadoras, avante e até a marcha, que com certeza estaremos ocupando Brasília para defender o projeto que defendemos para a sociedade brasileira. Abraço fraterno para ti, até a próxima. Valeu, Ivonete, obrigado, companheira. E, gente, no domingo, dia 29 de outubro, reuniu-se a Executiva Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. A reunião aprovou uma resolução de conjuntura divulgada em nosso boletim Orientação Militante, que está disponível no site pagina13.org, que eu passo a compartilhar com vocês a partir de agora. Aproveitar o fim de ano para corrigir os rumos. Esta resolução é publicada no dia 30 de outubro de 2023, um ano depois do segundo turno que elegeu Lula para o seu terceiro mandato presidencial. Ao longo deste ano, a Tendência Petista Articulação de Esquerda lembrou por diversas vezes que 2023 não é 2003, que a situação atual é muito mais difícil, que não se deve subestimar a extrema-direita, que o tempo corre contra nós, que para reconstruir será preciso transformar. Evidentemente, outros setores do partido pensam o mesmo, inclusive destacadas lideranças do grupo hoje majoritário no Diretório Nacional. Entretanto, quando observadas de conjunto, tanto a ação prática do partido quanto a ação prática dos movimentos sociais por nós influenciados, assim como a ação prática do governo, operam com uma lógica muito parecida com a predominante em 2003. Há vários exemplos disso. O time do reajuste do salário mínimo, a atitude do ministro da Educação frente ao chamado novo ensino médio, a escolha dos ministros da Comunicação e da Defesa, a presença de bolsonaristas em diversos postos de governo, inclusive ministérios. Mas o principal exemplo da confusão entre 2023 e 2003 talvez seja o chamado Novo Marco Fiscal, que reincidiu em várias das premissas da política adotada pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central nos anos 2003 e 2004. Não apenas reincidiu, como em certo sentido foi ainda mais radical, como se vê no objetivo de alcançar o déficit zero em 2024. Apontamos desde o início que essa proposta, além de filosoficamente neoliberal, era de um voluntarismo totalmente deslocado da realidade. Para garantir o déficit zero, seria necessário ampliar significativamente a arrecadação e ou cortar significativamente o orçamento público. Como sabemos, a arrecadação federal vem caindo e as mudanças tributárias aprovadas pelo Congresso, que alguns insistem em comemorar, apresentando focinho de porco como se fosse tomada, não contribuem para reverter o quadro. Como resultado da queda da arrecadação, já estão ocorrendo contingenciamentos e o orçamento de 2024 está sob pressão, inclusive com ameaças contra os pisos constitucionais da saúde e da educação. No caso da saúde, por exemplo, o governo não cumprirá o piso em 2023. A situação das receitas é tal que o próprio presidente Lula afirmou publicamente, na comemoração de seu aniversário, que a meta de déficit zero é inexequível, agregando que não pretende fazer cortes no orçamento. Esperamos que Lula implemente essa decisão. Mas, caso faça isso e caso as receitas não cresçam substancialmente, as regras do novo marco fiscal ou arcabouço fiscal imporão restrições ainda maiores sobre as contas públicas no ano de 2025. Sendo assim, uma pergunta que não quer calar é: por qual motivo o governo apoiou a proposta de déficit zero que está no NAF proposto pelo ministro Fernando Haddad?
Terá o governo acreditado na lenda segundo a qual a arrecadação cresceria substancialmente? Ou foi surpreendido por acontecimentos inesperados? Em nossa opinião, o que ocorre é que o governo segue influenciado por duas ideias incorretas. Primeiro, a de que vivemos tempos normais, e segundo, a de que a correlação de forças nos obriga a ceder sem disputar. Acontece que não vivemos tempos normais, vivemos tempos de guerra. E ceder sem disputar só tem servido para piorar a correlação de forças junto ao povo, como demonstra pesquisa de opinião divulgada nos últimos dias. Sabendo e cabendo acrescentar que as concessões feitas à direita, com direito a ministérios, entre outras coisas, não se traduziram, ao menos até agora, em uma postura distinta por parte do Congresso Nacional, como se viu em votações simbólicas como o marco temporal, a taxação de fundos e o piso da enfermagem, além da recente rejeição do nome indicado por Lula para defensor-geral da União. Tendo em vista o contraste entre a realidade e certas análises, somos obrigados a concluir que uma parte da esquerda parece viver numa bolha institucional, motivo pelo qual não se dá conta dos problemas crescentes que se avolumam. O resultado da eleição dos conselhos tutelares é um sinal disso. A pesquisa já citada, outro sinal. Se não houver mudança prática na conduta do governo, dos movimentos e do partido, sofreremos uma derrota nas eleições municipais de 2024. O genocídio na Palestina e a política brasileira. Como já foi dito, vivemos tempos de guerra. Um dos motivos disso é que a guerra é, neste tempo histórico, a principal arma com que conta o imperialismo para tentar reverter o declínio da hegemonia dos Estados Unidos. A tentativa de recuperar a hegemonia é a razão de fundo para as provocações contra a China em Taiwan, para o avanço da OTAN contra a fronteira até a Rússia, bem como para o genocídio que Israel aprofunda neste exato momento contra o povo palestino. No mundo inteiro, estão acontecendo imensas mobilizações contra o genocídio. No Brasil, até o momento em que aprovamos a resolução, as mobilizações foram tímidas. Esperamos que a manifestação ocorrida em São Paulo, capital, no dia 29 de outubro, possa ter sido um ponto de virada. Há vários motivos que explicam a timidez das mobilizações, entre os quais destacamos dois: a pressão do sionismo sobre setores da esquerda brasileira e o fato de parte da esquerda estar descrente da importância das manifestações de rua. A pressão do sionismo, corrente racista, surgida no século XIX e dominante entre os que governam o Estado de Israel, se exerce de várias formas. A principal delas é tratar como se fosse antissemitismo, portanto, análoga ao nazismo, qualquer crítica que se faça ao Estado de Israel. A trágica e paradoxal verdade é o oposto disso. Considerando que os palestinos também são semitas e considerando que contra eles se está conduzindo um extermínio étnico, a conclusão é que o sionismo é antissemita e o sionismo é análogo ao nazismo. Mas a pressão do sionismo não é a única explicação para a timidez das manifestações realizadas no Brasil em favor da Palestina, ao menos até este momento. Outra explicação é que cresceu nas direções das principais organizações de massa do país, a começar pelo nosso partido, uma ideia incorreta, segundo a qual a mobilização de rua é pouco efetiva, custa caro, dá trabalho, além de ser problemática, pois nas manifestações de rua podem ocorrer provocações de direita e de ultra-esquerda. É preciso mobilizar, em primeiro lugar, exigindo que os bombardeios parem imediatamente e que se garanta a ajuda humanitária. O governo brasileiro e as Nações Unidas devem contribuir para construir uma solução para esse conflito, solução que garanta a autodeterminação do povo palestino. Em que termos isso vai se dar é uma decisão que só o povo palestino pode tomar. Inclusive por isso, discordamos dos que dividem o movimento de solidariedade e pela paz a partir da polêmica acerca das táticas da resistência palestina e ou das modalidades que assumirá a autodeterminação nacional. A nós, cabe dar solidariedade à legítima luta pela libertação. Ao povo palestino, cabem as demais decisões. Reafirmamos que um povo ocupado tem o direito de resistir e lutar contra a ocupação. Nossa condenação contra qualquer ato de violência contra civis não implica nunca em esquecer a diferença qualitativa que existe entre a violência dos povos colonizados e oprimidos e a violência
dos estados e governos colonizadores e opressores. O apoio ativo, o silêncio cúmplice e a neutralidade apregoada por muitos progressistas, democratas e inclusive setores de esquerda frente aos atos terroristas que o Estado de Israel pratica há décadas contra o povo palestino devem ser caracterizados como o que são: colaboracionismo. Como todos os povos colonizados, algum dia a Palestina será livre. Nesse dia, os nazis sionistas terão seu tribunal de Nuremberg, e nessa hora ocorrerá também o julgamento dos que colaboraram ativa ou passivamente com o nazi-sionismo. Conclamamos a militância petista a realizar, em conjunto com outros partidos de esquerda e movimentos sociais, atos de massa em favor da Palestina, não apenas por dever político e moral, mas também por razões pragmáticas. Afinal, a extrema-direita manipula o noticiário acerca do conflito como parte da campanha deles contra a esquerda. As mobilizações de rua são parte importante da nossa batalha por explicar a verdade dos fatos. É preciso continuar as manifestações individuais e coletivas nas chamadas redes sociais, convocados públicos em locais fechados, mas principalmente nas ruas e praças. É preciso explicar para toda a população que a única maneira de acabar com a inaceitável violência é acabando com a inaceitável ocupação. É preciso fazer crescer a mobilização em favor da paz. Aos que se iludem com a ideia de que o genocídio em Gaza é assunto distante, que não afetará as eleições municipais, alertamos. A naturalização da violência e do extermínio, como está ocorrendo em Gaza, contribui para a política de insegurança pública defendida pela extrema-direita, que já é parte importante do debate político e eleitoral. Além disso, faz parte da batalha pelo fim ou pela continuidade da hegemonia estadunidense, batalha que influencia todas as demais disputas que ocorrem no planeta, a começar pelas batalhas eleitorais. Eleições na Argentina e a política brasileira. Tempos de crise e de guerra são tempos de polarização ideológica, social e política. Isso é visível na maioria das recentes eleições presidenciais ocorridas na América Latina e Caribe, com destaque para as recentes disputas presidenciais no Equador e na Argentina. No Equador, a direita foi vitoriosa, mas na Argentina, ao contrário do que muitos previam, a eleição na Argentina foi para o segundo turno, que será no dia 19 de novembro de 2023. Também, ao contrário do que muitos previam, o segundo turno não será disputado entre as duas candidaturas da direita. E, igualmente contra certas previsões, a candidatura da extrema-direita não foi a mais votada no primeiro turno. Tendo em vista estes antecedentes, é possível vencer o segundo turno e fazer do peronista Sérgio Massa o próximo presidente da República Argentina. Passada a eleição, caberá extrair algumas lições da situação argentina, onde tivemos um governo peronista que optou por uma política econômica moderada. Um dos resultados disto foi que o atual presidente Alberto Fernandes não disputou a reeleição, ao mesmo tempo em que a direita e a extrema-direita se fortaleceram. Mesmo que, como esperamos, ocorra, vençamos as eleições, a polarização prosseguirá e os problemas estruturais também, restando saber como serão enfrentados pelo futuro presidente. A ameaça da extrema-direita, como vimos no caso brasileiro, não se encerra com a vitória eleitoral das forças democráticas. E na base desta ameaça está a piora nas condições de vida de amplas massas do povo. Piora relacionada com a política econômica. Nesse sentido, a experiência argentina nos alerta para vários dos riscos que corremos. É decisivo julgar, condenar e prender os criminosos do 8 de janeiro, a começar pelos criminosos fardados e seu então comandante em chefe. Mas é tão decisivo quanto melhorar rapidamente a vida do povo e orientar o desenvolvimento nacional no sentido oposto à primária exportação e ao rentismo financeiro. A entrega da Caixa Econômica Federal para Arthur Lira é preciso dar um freio de arrumação. No Brasil, apesar do golpe de 2016 e de tudo o que aconteceu depois, seguimos aplicando uma variante da estratégia de centro-esquerda aplicada em nossos períodos anteriores na presidência da República. Uma das materializações práticas disso é a ampliação do espaço ocupado no governo federal pelos partidos de direita e que apoiaram o bolsonarismo.
Destacamos as entregas dos Ministérios dos Esportes e dos Portos e Aeroportos, e mais recentemente, a entrega da presidência da Caixa Econômica Federal para um homem indicado por Arthur Lira. Estas concessões, além de afetarem negativamente a qualidade e a orientação das políticas públicas do nosso governo, não contribuem para o tipo de governabilidade de que necessitamos, para fazer um governo que reconstrua transformando. Pelo contrário, fortalecem um centrão contra nós. Conclamamos o partido e o conjunto da esquerda a fazer chegar ao presidente da República a necessidade de um freio de arrumação, sob pena de sofrermos uma derrota nas eleições de 2024 e de reduzirmos nossa influência junto ao povo. Este freio de arrumação exige, entre outras medidas, enfrentar o tema da segurança pública de uma perspectiva oposta à da direita e inclui principalmente fazer da mobilização social um elemento central de nossa tática. Para que isso ocorra, entretanto, é preciso um freio de arrumação no próprio partido. É gravíssimo e inaceitável que o Diretório Nacional do PT tenha rasgado o estatuto do partido, não em qualquer tema, mas exatamente naquele que estabelece como e quando se pode alterar nosso próprio estatuto. O clima de selva, de vale-tudo, em que uns rasgam o estatuto e outros vão buscar reparação na justiça, somados à difícil situação política e eleitoral, podem levar o partido a uma crise profunda. A situação mundial, continental e nacional é extremamente perigosa. Mas é nos momentos de extrema crise, como os que vivemos, que se criam as condições para mudar profunda e estruturalmente a realidade. Para transformar essa possibilidade em realidade, preciso colocar em movimento a maior parte da nossa classe trabalhadora. Esta deve ser uma das preocupações centrais de nossa tática em 2024, inclusive nas eleições do final de ano. Executiva Nacional da Articulação de Esquerda, resolução aprovada no dia 29 de outubro, publicada no dia 30 de outubro de 2023. E com a leitura da resolução, a gente encerra a edição de hoje do nosso podcast, pedindo que vocês ajudem a compartilhar e, inclusive, quem puder, quem tiver, por exemplo, o Spotify, peço que siga, porque toda vez que a edição nova for publicada, você vai receber um alerta. Mas também envia nos grupos de WhatsApp dos amigos, dos conhecidos, da família, e o convite para que na próxima segunda-feira você acompanhe o programa Antivírus, através do nosso canal no YouTube, do canal Contra Mola. Também os conteúdos publicados através dos canais do Página 13. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.